Olá, bem-vindos ao canal do Largo e no vídeo de hoje veremos a história de um dos maiores goleiros do futebol mundial, o eterno ídolo da torcida do São Paulo, o mito Rogério Ceni. No dia 22 de janeiro de 1973, na cidade de Pato Branco, no Paraná, nascia Rogério Muki Ceni. Quando ainda era muito novo, a família de Rogério se mudou para Sinop, Mato Grosso, e foi lá que ele cresceu e deu seus primeiros passos no futebol. Com apenas 17 anos, o técnico do Sinop, Nilo Neves, lançou Rogério Ceni na equipe profissional como terceiro goleiro. Nesta época, ele dividia o seu dia trabalhando em um banco e treinando no Sinop. No dia 15 de abril de 1990, Rogério fez sua primeira partida como profissional, foi diante do Cáceres. Pelo clube, ele disputou 11 jogos e conquistou seu primeiro título como profissional, o Campeonato Mato-Grossense. Ele foi eleito a revelação desse campeonato. O seu pai, então, o levou para fazer testes no São Paulo Futebol Clube. Ele foi muito bem nos testes e no dia 22 de setembro de 1990, com apenas 17 anos, Rogério Ceni assinava o seu primeiro contrato com o São Paulo e passou a ser o quarto goleiro da equipe. Em 1992, na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, era a reserva do promissor goleiro Alexandre. A equipe foi vice-campeã do torneio. Em julho daquele ano, após o São Paulo conquistar a Libertadores, o goleiro Alexandre faleceu em um fatídico acidente de carro e, com isso, Tele Santana promoveu Rogério em definitivo ao time principal. A pedido de Tele Santana, Rogério Ceni chegava todo dia meia hora antes dos demais jogadores do CT de São Paulo, e isso fazia com que ele treinasse por mais tempo. Ele foi inscrito no Campeonato Paulista de 1992 e ficou pela primeira vez no banco de Zete em um 0-0 contra o Guarani em Campinas. O Paulistão daquele ano foi o primeiro título de Rogério no São Paulo. No começo de 1993, alternava entre o time profissional e o júnior do clube, e nesse ano foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, sendo titular da equipe. Em 93, Rogério também fez o seu primeiro jogo como profissional no São Paulo. Foi contra o Tenerife, no dia 25 de junho, pelo torneio amistoso de Santiago de Compostela. Naquele jogo, o tricolor venceu por 4-1 e Rogério defendeu um pênalti. Neste ano, ele conquistou mais títulos como profissional do São Paulo. Era o reserva imediato de Zete no ano em que o clube foi campeão da Libertadores, Mundial de Clubes, Supercopa Libertadores e Recopa Sul-Americana. Em 94, o São Paulo disputou a Copa Comembol, com o time formado por jovens jogadores. A maioria era reserva. Até o treinador da competição não era Tele Santana. Foi o seu novo auxiliar, Muricy Ramalho, quem comandou a equipe na competição. O time ficou conhecido como Expressinho. Rogério Ceni era o goleiro titular e o São Paulo surpreendeu no campeonato. Eliminou equipes como Grêmio, Corinthians, na final foi o campeão em cima do Peñarol. Venceu por 6-1 no Morumbi e em Montevidéu, com o título praticamente garantido, acabou perdendo por 3-0 e levantou a taça. Também em 94, Rogério Ceni fez parte do elenco que conquistou a Recopa Sul-Americana. No ano de 1995, ainda como reserva de Zete, ele foi campeão da Copa dos Campeões Mundiais, que reunia os clubes brasileiros campeões mundiais até então. Além do São Paulo, Santos, Flamengo e Grêmio disputavam a taça. No ano de 1996, novamente como reserva imediato de Zete, Ceni foi campeão mais uma vez na Copa dos Campeões Mundiais e também da Copa Masters da Conmebol. No final daquele ano, Zete se transferiu para o Santos e Rogério Ceni assumiu então, após 6 anos no clube, a titularidade no gol do São Paulo. No dia 15 de fevereiro de 1997, 2 meses após assumir a titularidade do gol do São Paulo sob o comando de Muricy Ramalho, em um jogo pelo Campeonato Paulista em Araras diante do União São João, aos 45 minutos do primeiro tempo, cobrando falta, Rogério Ceni abre o placar e marca o seu primeiro gol na carreira. Em 97, Rogério Ceni também foi pela primeira vez convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Naquele ano, era o goleiro reserva de Dida e foi campeão da Copa das Confederações
de 97, disputada na Arábia Saudita. Em 1998 e 2000, Rogério é novamente campeão paulista pelo São Paulo, mas agora como goleiro titular, e em 2000 também capitão da equipe. Nessa conquista, ele fez um dos gols que deu o título ao tricolor diante do Santos. Nas semanas que antecederam a final, Rogério chegava a treinar cerca de 80 cobranças de faltas por dia. No final do ano de 2000, após 10 anos de clube, o goleiro havia disputado 334 jogos pelo São Paulo e marcado 19 gols. Neste ano, Rogério Ceni conquistou a sua primeira bola de prata, prêmio entregue pela revista Placar ao melhor jogador de cada posição do Campeonato Brasileiro. No ano de 2001, ele levantou mais um troféu pelo São Paulo, o de campeão do torneio Rio-São Paulo. Em 2002, foi novamente campeão pela seleção brasileira. Rogério era o terceiro goleiro do Brasil na Copa do Mundo de 2002. Nos anos de 2003 e 2004, Rogério conquistou novamente a bola de prata do Campeonato Brasileiro de Futebol como o melhor goleiro. 2005 foi mágico para Rogério Ceni e para o São Paulo. No começo do ano, veio a conquista do Campeonato Paulista. Como capitão do clube naquele ano, ainda foi campeão da Libertadores, foi eleito o melhor jogador da competição, melhor goleiro e melhor jogador da final da Libertadores de 2005. O São Paulo fechou o ano com chave de ouro no Mundial de Clubes, disputado no Japão. Naquele Mundial, Rogério Ceni fez um gol na semifinal. Com isso, ele foi o primeiro e é até hoje o único goleiro a fazer um gol em um torneio diretamente ligado à FIFA. Na final contra o Liverpool, jogou muito. Uma de suas maiores defesas da carreira aconteceu neste jogo, em uma cobrança de falta de Gerrard, em que Rogério Ceni foi buscar a bola do ângulo. O tricolor venceu por 1-0 e Rogério foi eleito o melhor jogador da final e também do torneio. Foi uma brilhante atuação de Rogério Ceni e que poucos sabem é que ele jogou esse jogo com uma lesão no menisco, que surgiu durante um treinamento no Japão antes da decisão. Voltando para São Paulo, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. Nessa temporada, Rogério Ceni foi o artilheiro do São Paulo com um total de 21 gols. E foi nela também que passou a ser o jogador com mais jogos pelo clube. No dia 27 de julho de 2005, completou 618 jogos com a camisa do São Paulo e ultrapassou a marca de Valdir Pérez, que tinha 617 jogos pelo clube. Nos anos de 2006, 2007 e 2008, Rogério Ceni e o São Paulo conquistaram 3 campeonatos brasileiros seguidos. Foi a primeira vez e é até hoje o maior número de vezes que um clube ganhou o campeonato por mais vezes consecutivas. Novamente sob o comando de Muricy Ramalho, que retornou ao clube em 2006. Nessas 3 temporadas, Rogério Ceni ganhou novamente a bola de prata e quebrou o recorde de Zico, que até então era o maior vencedor de bola de prata com 5 troféus. Em 2008, recebeu também a bola de ouro, que é entregue ao melhor jogador do campeonato. Na temporada 2006, foi novamente artilheiro do São Paulo, com 16 gols. Em 2006 e 2007, pelo Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro do clube e eleito pela CBF nos 2 anos o craque do Brasileirão, além, é claro, de estar na seleção do campeonato. Em 2006, Rogério Ceni foi o goleiro reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo e disputou a sua única partida da Copa, substituindo Dida no segundo tempo no jogo em que o Brasil derrotou o Japão por 4-1. O gol que o Brasil levou nesse jogo foi sofrido por Dida. Foi indicado a bola de ouro da revista France Football em 2007 e acabou sendo eleito o 27º melhor jogador do mundo daquele ano e 4º melhor goleiro do mundo. Em 2007, Rogério passou também a ser o goleiro do São Paulo com a maior série de jogos sem sofrer gols do Campeonato Brasileiro. Superou novamente Valdir Pérez, que ficou 694 minutos sem ser vazado em 1983. A série de Rogério Ceni foi interrompida após 9 jogos inteiros e 2 parciais, sem tomar gol, totalizando 990 minutos, sendo essa a segunda maior sequência em campeonatos brasileiros. Ficou apenas atrás de Emerson Leão, que pelo Palmeiras ficou 1.057 minutos sem sofrer gols,
em 1973. No dia 19 de agosto de 2009, em uma vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 1-0, Rogério Ceni tornou-se o jogador que mais partidas jogou na história do Campeonato Brasileiro, superando o Zinho, que jogou por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que detinha o recorde de 369 jogos. Em 2011, na vitória do São Paulo por 2-1 sobre o Corinthians pelo Campeonato Paulista, em uma cobrança de falta espetacular, Rogério Ceni fez o seu 100º gol na carreira. Em 2011, bateu mais um recorde. Na primeira rodada do Brasileirão daquele ano, completou uma série de 8.786 minutos seguidos jogando, passando a ser o atleta que mais minutos consecutivos jogou na história do São Paulo. Neste ano, chegou também a marca de 1.000 jogos vestindo a camisa tricolor. No ano de 2012, Rogério Ceni conquistou o seu último título oficial com a camisa do São Paulo, a Copa Sul-Americana. Em 2014, o goleiro superou o recorde de Ryan Giggs de mais vitórias por um único time. Foi contra o Goiás no Morumbi, recorde que antes era de 589 jogos. Em 2015, após 25 anos de São Paulo, ocorreu a sua última partida oficial pelo clube. Foi no dia 28 de outubro de 2015, na derrota para o Santos na Vila Belmiro por 3-1 pela Copa do Brasil. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, Rogério fez sua despedida oficial dos gramados. Em um jogo festivo no estádio do Morumbi, foram reunidos alguns jogadores que foram campeões mundiais pelo São Paulo, que foram distribuídos em duas equipes. Os campeões de 1992 e 93 contra os campeões de 2005. O goleiro atuou pela equipe de 2005, convertendo um pênalti no final da partida. Ao final do jogo, Rogério agradeceu aos torcedores pelos 25 anos de São Paulo e fez essa declaração. Que seja cremado, possa ser jogado as cinzas do meu corpo, para que eu lembre para sempre de tudo o que aconteceu aqui. Ao total foram 1.237 jogos vestindo a camisa do São Paulo, 131 gols, sendo 61 de falta, 69 de pênalti e 1 com a bola rolando, e 971 vezes jogando com a braçadeira de capitão. Isso lhe rendeu 3 recordes homologados pelo Guinness Book: o de goleiro com mais gols, o jogador que mais jogou pelo mesmo time e o jogador que mais vezes jogou como capitão de uma equipe. Além disso, Rogério é o atleta que mais defendeu um clube no mundo. Foram 109.784 minutos vestindo a camisa do São Paulo. Na América do Sul, é o goleiro com mais gols na Libertadores e em outras competições da Conmebol. É o segundo goleiro do mundo com mais títulos por um só clube. São 18. Perde apenas para Vitor Bahia, que tem 27. É atualmente o jogador com mais jogos e também vitórias no Campeonato Brasileiro. São 569 jogos e 277 vitórias. Mais jogos como capitão de um time no Campeonato Brasileiro, sendo capitão em 506 jogos. É o jogador com mais participações em um Campeonato Brasileiro pela mesma equipe. Foram 22 edições. Além de, claro, ser o goleiro com mais gols. Foram 65 em campeonatos brasileiros. É o jogador brasileiro com o maior número de vitórias, inscrições e participações na Copa Libertadores da América. São 51 vitórias, 11 inscrições e 9 participações. Rogério Ceni é o jogador que mais jogou e venceu no Morumbi. Foram 590 partidas e 374 vitórias no estádio. É o atleta com maior permanência no São Paulo Futebol Clube. Foram 25 anos e é o jogador que mais vezes foi campeão também. Foram 18 títulos oficiais pelo tricolor. É o goleiro que mais defendeu cobranças de pênaltis no mundo. Foram 51 defesas. Junto com Luiz Fabiano, ele é até hoje o maior artilheiro do São Paulo em toda a história da Libertadores, com 14 gols. Com toda essa história, dá para entender por que foi apelidado de mito pela torcida do São Paulo, que fez até uma música especialmente para ele.
Após se aposentar como jogador, o Mito virou treinador. Teve uma passagem pelo São Paulo, onde não teve sucesso. Foi para o Fortaleza, onde atualmente é também muito querido pela torcida e que, com certeza, já está começando a escrever uma brilhante história também como técnico de futebol. Conquistou a Série B de 2018 pelo clube, além do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste em 2019. Teve uma breve passagem pelo Cruzeiro e retornou ao Fortaleza. Rogério Ceni, ou então o Mito, é sem dúvidas um dos maiores goleiros que o futebol já teve na história. Uma carreira brilhante, de muita entrega, amor ao São Paulo Futebol Clube. Um exemplo de profissionalismo. Até o final de sua carreira, seguiu o conselho de Tele Santana e chegava todo dia 30 minutos antes que os demais atletas para treinar. Isso, com certeza, ajudou ele a se aperfeiçoar e chegar onde chegou. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like e comentar a história de qual jogador você gostaria que fosse contada aqui no canal do Largo. Um grande abraço e até a próxima.